Olá, meu nome é Ana e este é o projeto contemplado pelo edital #SCultura em sua casa. O nome dele é O Tecer de uma Personagem. E neste segundo módulo, iremos trabalhar o corpo da personagem. No módulo anterior, a gente desenvolveu toda uma referência imagética e agora eu vou pegar esse cartaz e eu vou colar aqui aos meus olhos para que eu consiga ter ele como inspiração para a criação da minha personagem. Lembrando que o cartaz que a gente construiu foi esse, então eu vou colar ele aqui. Como não tem um equipamento muito adequado que vocês possam pegar ali o cartaz e ficar olhando assim como eu tô olhando, eu vou deixar uma fotinho do cartaz aqui no cantinho para que vocês possam acompanhar quando tiverem vontade de se referenciar, saber como tá fluindo o acompanhamento do processo anterior. Para começar, eu vou passar um exercício para vocês que é de neutralização corporal. A gente aprende com esse exercício a colocar o nosso corpo em estado neutro, né? E também esse estado neutro, ele é um estado de prontidão. A gente consegue ter uma base e consegue retirar aqueles trejeitos que geralmente a gente tem, né? Por conta de trabalho ou por qualquer outro aspecto social. Para a gente desenvolver o corpo neutro, é necessário que os nossos pés estejam paralelos. Eles não podem estar nem muito abertos e nem muito fechados. Os nossos dedos, eles estão para frente, ó. Geralmente a gente costuma andar assim, os nossos pés para fora, mas a gente anda para frente. E aqui, de uma ponta do dedão até a outra, é como se a gente tivesse um elástico puxando, tentando unir, né? Como se fosse um imã tentando unir estes dedões. Então, eles estão sempre se conversando. Quando a gente vai subindo, os nossos joelhos, eles precisam estar semiflexionados. Quando a gente sobe até aqui, nessa região, na região sacra, a gente coloca lá para dentro, né, o sexo para dentro, a gente imagina como se tivesse uma colinha de cachorro aqui e puxa lá para dentro, para conseguir sentir realmente isso trancar e o corpo se neutralizar, né? Quando a gente sobe aqui, a gente imagina o nosso peito aberto, vou tirar o cabelo aqui, a gente imagina nosso peito aberto, os ombros para trás e os braços, eles descem ao longo do corpo. Aqui, na nossa visão, é como se ela fosse paralela. Eu consigo enxergar para cá e eu consigo enxergar para cá. Consigo ver as minhas mãos, então eu tenho uma visão paralela. E acima da cabeça é como se tivesse um cabo puxando e neutralizando tudo. Essa é a posição neutra. É muito importante que a gente saiba trabalhar ela. Agora eu vou sair da posição neutra e eu vou voltar para o exato lugar que eu tô. É muito importante também que a gente consiga fazer esses exercícios de sair dessa posição e de voltar até que a gente faça ela naturalmente. Ok, eu vou caminhar pelo espaço. Dá uma caminhadinha aqui. Vou sair da lente, mas não tem problema. Só tô caminhando para soltar toda essa construção corporal que eu acabei de realizar. E preciso voltar para a cena. Tentar desenvolver ao máximo isso sem precisar olhar para os pés, só se sentindo onde está cada parte do corpo. Também outra coisa que a gente pode usar para perceber isso é aqui os ombros, eles precisam estar na região dos quadris e na região dos pés. Depois que a gente monta esse corpo neutro, a gente vai enrolar ele para soltar, né, qualquer apreensão, qualquer fluido que tenha dentro dele. Então a gente faz um exercício de respiração, de respirar para nada. A gente costuma falar respira para nada, que é nada mais, nada menos que se tu soltar o barulho do de estar relaxado, você consegue soltar mais ainda esse cansaço, né? Que geralmente a gente fica meio apreensivo, tranca aqui no meio. Então soltar isso faz muito bem para o nosso corpo e para o trabalho com a personagem. Então, e depois a gente respira mais uma vez e desce enrolando o corpo, enrolando a coluna
como se a gente fosse um símbolo espiral, rolando até lá embaixo. E quando a gente chegar lá embaixo, a gente solta e fica lá. E eu vou conversando com vocês enquanto eu desenvolvo essa atividade. Fica melhor de lado ou fica melhor de frente, Misha? De lado? Então, eu vou fazer uma respiração para nada. Percebam que o meu corpo está neutro, mesmo eu tendo mudado de posição. Estou na mesma posição que eu estava anteriormente, né? Meus joelhos estão semi-flexionados e estou paralela. Uma respiração para nada. Uma respiração e enrola. Quando eu desenrolar, eu vou desenrolar soltando em S. Cheguei lá embaixo, balanço a cabeça, dizendo que sim. Ai, sim, eu quero dormir. Não, você não pode dormir, você tem muito trabalho para realizar. Ah, então eu vou lá. E aí eu vou levantar, mas antes de levantar, eu vou dar uma respiração para nada. Jogo meu corpo para frente, solto a respiração para alongar o máximo possível a coluna. E na próxima respiração, eu vou subir, soltando a respiração em S, controlando a respiração, talvez até no meio dos meus dentes, nos meus lábios. 1, 2, 3 e... Então, eu solto tudo o meu corpo, balanço. Paro com a base das pernas abertas, porque agora eu vou fazer outro exercício, que também é de respiração e de soltura, né? Desses fluidos que a gente acaba guardando no nosso corpo. É uma brincadeira que a gente fazia no curso de teatro, e consiste em a gente pegar algumas frutas, né? Como se a gente estivesse num bosque catando frutas e tendo que se esticar de tal forma, mas a gente também pode ser essa tal árvore que tá dando esse fruto e a gente vai pegando essas frutas. Então a gente pega uma amora, eu estico o máximo que eu posso. Outra amora e jogo e pego essa amora. Uma laranja. Outra laranja, eu quero essa laranja. Uma goiaba, outra goiaba. E lá em cima tem a manga, que é a principal. Eu quero essa manga, eu quero essa manga, eu quero essa manga. E fico na pontinha do pé, querendo pegar essa manga e caio. E deixa o corpo cair. Deixa a cabeça cair também. Eu devo estar batendo um pouco no microfone, mas tudo bem. Diz que não, diz que sim. Uma respiração para nada e joga o corpo para frente. Ó. E uma respiração e sobe em S. Roda a cabeça para um lado, 3 vezes. Roda a cabeça para o outro mais 3 vezes. Solto bem as articulações do pescoço. Outro exercício que é bom a gente fazer para que a gente consiga localizar o nosso corpo no espaço é o exercício do infinito. A gente pega lá a ponta do nosso dedinho e começa a desenhar um infinito. Não olha, só desenha. Desenha o infinito só com os dedos, assim,
Ah, não quero mostrar para ninguém esse infinito. Eu vou desenhando e de repente esse infinito começa a tomar corpo. Ele começa a ser criado com toda a mão, mas é só a mão que pode desenhar esse infinito. A mão e os dedos. E você não olha, você está imaginando como se sua mão estivesse desenhando realmente esse infinito em uma folha, ou que você pudesse desenhar esse infinito no ar com um raio, com uma luz. E de repente, o pulso começa a entrar no desenho desse infinito e ele vai tomando corpo, vai ficando maior. E de repente, o cotovelo começa a desenhar esse infinito também. O cotovelo também quer entrar nessa onda do infinito. E quando o cotovelo entra, o meu ombro também entra e desenha esse infinito. E eu já posso olhar a palma da minha mão desenhando esse infinito e acompanhar ela e saber que o meu corpo está neutro, está meus joelhos semi-flexionados, eu posso jogar o meu corpo à vontade para acompanhar a palma dessa mão, desenhando esse infinito no ar. E eu estou viajando nesse infinito, e de repente esse infinito começa a ficar pequeno, ele começa a diminuir o tamanho, mas mesmo assim eu ainda consigo vê-lo. E de repente esse infinito vai só pro ombro e eu paro de olhar ele. E ele está descendo. E ele desce com a outra mão. Caiu o cartaz. E vamos terminando esse infinito. Terminando. E de repente é só o cotovelo, os pulsos, os dedos. Só o pulso. Eu estou vendo ainda esse infinito ser desenhado no ar. E só os dedinhos das mãos. E vai diminuindo. E eu vou percebendo que esse infinito está ficando pequenininho. Até ele sumir. Quando ele some, eu não perco ele. Eu seguro ele. Eu ainda consigo sentir ele pairando, 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 sumindo, ficando bem pequenininho. E posso sentir ele também passando pelo meu corpo, se eu conseguir me concentrar muito bem nele. E agora eu vou fazer com a outra mão, mas a gente vai cortar esse vídeo, eu vou arrumar esse cartaz que caiu no chão e a gente continua na próxima etapa. Um dos teatrólogos que eu trago como referência para essa pesquisa é o Antonin Chekhov, ou Anton Chekhov. E ele traz pra gente o trabalho com os chakras no corpo. Então eu decidi pegar ele porque eu sei que dentro deste personagem, né, dentro dessa personagem que eu estou construindo, tem o elemento ar. Então eu decidi buscar nele este elemento para trazer para vocês nessa pesquisa. Então ele diz que aqui, né, a gente pode trabalhar o chakra cardíaco, que é o chakra do ar. Então a gente bota a mão aqui, tenta sentir, respira, solta e sente como se esse chakra aqui estivesse puxando a gente. E deixa ele trabalhar. Sente, deixa ele levar o teu corpo. Claro que quanto mais tempo a gente ficar exercitando o chakra, com mais facilidade, né, a gente vai pegar ele, vai sentir ele. Esse exercício eu fiz no curso de bacharelado em teatro com o professor Eduardo Osório e a gente repetia muitas vezes no processo de construção de uma peça. Então eu já consigo pegar ele mais facilmente. Mas eu sugiro para que você massageie o seu cardíaco e que você, quando respirar, sinta ele aqui. Sinta ele como se ele fosse como se ele fosse expandir. Obrigada, Mitch.
E o próximo chakra é o chakra que se localiza aqui. Ele é o chakra do plexo solar e ele é de elemento fogo. Então, quando a gente imagina esse chakra aqui, lembrando sempre, né? Eu já até saí do meu corpo neutro, mas isso acontece, é autocorreção, né? Quando a gente sente o chakra do plexo solar, é como se estivesse aquecendo, né? A gente pode utilizar a palavra aquecer. Então, ele pulsa aqui e a gente tenta ser levado por esse chakra, né? Eu acredito que esse chakra ele seja um dos motins para a construção do corpo neutro, porque ele meio que te puxa por inteiro, né? Ele te traz assim para frente. E a gente pode trabalhar mais e mais vezes ele para conseguir ativar ele no nosso corpo, dependendo da personagem que a gente está construindo. Talvez eu possa usar também o chakra do elemento fogo na construção da minha personagem. O próximo chakra é o chakra da base da barriga, que é o chakra de elemento água. Ele se localiza aqui nessa região que se chama sacro, né? E ele é quando a gente pensa nesse chakra, a gente pensa na água, então, né, ele tem meio que uma malemolência. Então a gente pode sentir, né, como se tivesse água, né? Ele também é o chakra do ventre, né? Então é como se tivesse água aqui e ele nos leva. Então eu deixo esse chakra me levar, eu brinco com esse corpo, eu deixo esse chakra mexer comigo. Sinto também ele aquecer na base da barriga. E o último chakra que Chekhov nos traz para o trabalho com o ator é o chakra do sexo, né? Ele se localiza lá no nosso sexo e ele é do elemento terra. Então, quando a gente sente ele, é como se a gente estivesse com raízes, né, nos nossos pés. Ele nos estabiliza completamente. E quando a gente deixa esse chakra nos levar, é como se a gente tivesse, né, pulso, firmeza para caminhar. E também é muito importante que a gente consiga ativar todos esses chakras no corpo do ator, né? E utilizar alguns quando a gente bem entender, dependendo do personagem que a gente vai utilizar. Então, eu trouxe essa pesquisa do Chekhov, né? Muito por cima. Eu sugiro que vocês pesquisem também um pouco mais, se tiverem realmente interesse em utilizar. Trouxe muito por cima para que a gente consiga entender da onde que vem o elemento de cada personagem. No caso, como meu personagem é um pássaro, ele vem do elemento ar, né? Que é voar. Então, como eu falei anteriormente, a minha personagem, ela é a personagem que é um pássaro, né? Então, quando eu penso no pássaro, através de todas aquelas minhas referências imagéticas que eu tenho ali, eu tenho primeiro a figura daquele pássaro mais novinho, né? Mas antes de ele estar ali naquele ninho, ele estava no seu ovinho. Então, eu vou me colocar dentro deste ovinho deste passarinho, bem pequenininho. Então, eu tô aqui dentro desse ovinho pequenininho e me imaginando ser passarinho. Aqui é bem apertadinho, como se fosse um útero. E eu fico aqui dentro, sentindo esse ovinho. Tento me balançar, sei que não tenho muita força. Eu sei que os meus braços, eles são asas. Então, eu vou localizando esses meus braços aqui e vou tentando crescer como se fosse um passarinho crescendo, né? Nesse caso, o passarinho ele quebraria o ovinho e ele começaria a tentar sair desse ovinho. E eu vou nascendo, nascendo, boto uma perninha bem miudinho, tudo muito miudinho. Boto outra perninha, né? Olha só como eu tenho movimento agora, depois de ter feito aqueles exercícios corporais. Boto a outra e vou crescendo. Agora eu já tô no ninho, tô dentro do ninho e vou crescendo.
E as minhas asinhas vão crescendo. E as minhas asinhas vão crescendo. Agora que a Misha conseguiu arrumar ali. E crescendo. E eu já sinto que o meu pescoço, ele se localiza um pouco mais para frente. E os meus braços vão se colocando no ar. O meu corpo, ele é um conjunto. E eu estou no lugar desse pássaro. Tem um exercício de outro teatrólogo que eu gostei de trazer aqui para essa pesquisa, que se chama Visevolod Meyerhold. Ele é um teatrólogo pesquisador que nos traz alguns exercícios de alerta corporal. E tem um exercício dele que é mais levinho, que ele tenta imitar um pássaro, né? Então ele faz assim, joga o pé lá para trás, os braços localizam no espaço, o pescoço para cá, o bico e voa. Quando levanto as minhas asas, eu abaixo o meu pescoço. Quando eu abaixo as minhas asas, eu subo o meu pescoço. Levanto, abaixo, levanto, abaixo. E vou sentindo essas minhas articulações que eu movimentei lá no exercício do infinito, né? Os dedos, como que os meus dedos vão estar neste espaço? Como que dobra os meus pulsos? Como que dobra os meus cotovelos? Como que os meus ombros se comportam e aonde está o meu pescoço? E eu jogo para frente, olho para baixo, como se eu realmente pudesse voar. Voltou. Vou fazer com a outra perna para aquecer também o outro lado do meu corpo. Né? Começou aqui, começa no pulso. Não preciso olhar para o meu pulso, porque eu sei onde ele está. Eu já fiz um exercício de alerta corporal. Tô vendo o meu cotovelo, tô vendo o meu ombro mexer, a minha perna vai se jogando para trás, o meu pescoço, olho para baixo. E volto. Vou exercitar isso um pouco mais, trabalhar muito mais isso, né? Claro que eu não vou conseguir filmar todo o trabalho corporal instantaneamente que eu tô fazendo aqui durante esse processo, porque antes de dormir eu faço, quando eu acordo eu faço. Então é um processo que precisa ser trabalhado, precisa ser pesquisado. E outro exercício de Meyerhold, que é um exercício muito bom para a gente conseguir estar em estado de alerta para entrar para a cena, que é o dátilo, né? Ele faz parte da biomecânica de Meyerhold. O dátilo, ele necessita também do corpo neutro, pés paralelos, joelhos semiflexionados, aqui, como eu falei anteriormente, você pode voltar o vídeo, aqui. E para fazer o dátilo, uma pausa para água. É importante o dátilo, ele precisa ser sentido, né? Ele é uma energia que passa no nosso corpo, dos pés até a cabeça, e essa energia, ela é puxada lá de cima e trazida para dentro da gente. Então a gente sente toda essa carga elétrica passar por dentro da gente, a gente expulsa ela passa e a expulsa. Corpo neutro, como eu falei anteriormente. Aqui, aqui, aqui. Quando eu sinto o dátilo, ele me puxa para trás, me joga para frente, me joga para baixo, vai a minha mão lá em cima e eu acompanho essa energia e jogo para trás. E repito o mesmo movimento. Bato a palma, acompanho essa energia e jogo para trás. Quando eu jogo a segunda vez para trás,
eu paro. Estado de alerta. E aí, subo desenrolando, como naquele primeiro exercício que a gente fez lá no início. Vou dar um exemplo para vocês agora. Ok. Agora eu vou fazer de lado. Então a gente realiza o dátilo para deixar o nosso corpo alerta, para que a gente esteja preparado para entrar na cena. E este foi o nosso segundo módulo, que se chama O Corpo da Personagem. Eu espero que vocês tenham aprendido muitas coisas durante esse processo e não esqueçam que amanhã, neste mesmo horário, ou talvez em outro horário, porque eu estou avisando os horários em cima da hora, também está online para quem quiser ver, neste horário ou no horário que eu for avisar, que talvez seja 9 horas ou às 10, eu estarei mostrando para vocês a construção da indumentária, que é a parte onde eu vou construir talvez alguns elementos cênicos, né? Talvez alguns elementos de indumentária, de roupa. E amanhã nós veremos o que será construído para essa. O que será construído para esse projeto? Eu ainda não morri. Até breve, pessoal. Tchau. Deu.